Vamos lá então para mais uma partida instrutiva, jogando hoje contra um oponente relativamente alto também, comparado aos que a gente vem jogando contra nos últimos episódios. Esse tem 1457 de rating, como você tá vendo aqui embaixo na tela. A gente jogou uma partida na abertura siciliana, então eu tô com as peças pretas, virei o tabuleiro aqui. E mais uma vez a gente vai usar essa oportunidade para aprender uma lição boa com essa partida. A siciliana é uma abertura bastante pedida aí no canal, e eu vou fazer sim a nossa série na abertura siciliana, tratar de cada uma das variantes detalhadamente. A introdução à siciliana, o primeiro episódio dessa nossa série de aberturas, vai sair quando o canal alcançar 1000 inscritos. Então, se você está ansioso para ver, recomenda para os amigos. Vamos chegar nessa meta, a gente está bem perto, estava em 940 da última vez que eu olhei. E assim que a gente chegar a 1000, a gente começa a série de aberturas na abertura siciliana. Mas por hoje vamos aprender uma lição com base numa partida, como eu falei, que eu joguei um pouco mais cedo. Então o oponente abriu com E4, eu joguei C5, a siciliana, e ele jogou bispo para C4, que é o ataque Bowdler. E eu já tenho um vídeo no qual eu mostrei duas partidas que foram bem rápidas, nas quais o oponente jogou esse lance e acabou se dando bastante mal. Vou deixar o card para esse vídeo aqui na descrição, se você quiser ver um pouco mais de exemplos de como as pretas punem esse tipo de lance na siciliana. E essa partida vai ser mais uma ilustração disso, de como as pretas exploram esse lance bispo para C4 e por que é mal jogar contra a siciliana como se você estivesse jogando uma abertura italiana, né? Depois de E4 e 5, bispo C4. Aqui não funciona tão bem, exatamente pelo fato de que o peão não está em E5 ainda, e essa diagonal aqui não está tão aberta. Quer dizer que as pretas têm a chance de jogar o lance D6 e basicamente matar esse bispo. Essa vai ser uma peça bem má nessa diagonal. E você vai ver como logo cedo o oponente não foi capaz de lidar com a pressão e acabou perdendo o material por causa desse bispo mal colocado aqui. Então, logo de primeiro eu já começo jogando E6 e eu já tirei bastante a força desse bispo. Agora ele tá mirando nessa diagonal sem muitos prospectos. E em seguida eu vou continuar perturbando esse bispo aqui com lances tipo D5 e possivelmente, como eu mostrei nos exemplos naquele outro vídeo que eu citei, lances tipo A6 e B5 também, explorando o posicionamento mal desse bispo aqui. Mas por hora ele jogou cavalo para F3, eu joguei cavalo C6, só desenvolvendo uma peça. E aqui ele jogou C3. Ele tá jogando uma mistura louca de uma siciliana à lapin, né, que seria C3 e D4, com esse ataque Bowdler com o bispo já em C4. Mas é mais simples interpretar isso da seguinte forma: ele tá jogando isso como se fosse uma italiana, exatamente como se fosse uma italiana. Isso tudo que ele tá fazendo, bispo C4, cavalo F3, C3, são coisas que são bastante teóricas e funcionam bem contra E5. Se depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, digamos, bispo para C5, C3, esse setup que ele tá criando aqui é perfeitamente adequado na abertura italiana. E é por isso que ele tá jogando isso. Ele não tem nenhum conhecimento específico contra a siciliana, que é o que a gente tá jogando. E ele tá jogando basicamente como se a gente estivesse jogando outra coisa, né? Ignorando o que a gente está fazendo, e ele acabou pagando preço por isso. Se você reparar, nessa posição, só as nossas peças mudaram, tá vendo? O branco tá exatamente do mesmo jeito. E essa aqui é a posição da partida. Então logo a gente vai ver como punir isso. Aqui eu já joguei D5, eu não dou tempo de ele ganhar mais espaço no centro, eu já começo a explorar o posicionamento desse bispo, como eu falei. E depois de E por D5, E por D5, ele introduziu esse dama E2, que também não é muito bom, eu só bloqueio com bispo E7. É só um cheque, é duvidoso se essa dama tá bem posicionada em E2 aqui. Agora ele tem que mover o bispo, né? Salvar o bispo de alguma forma. Então ele jogou o bispo para B5, cravando o cavalo. Ele tem umas ideias de colocar mais pressão nesse cavalo, se eu der tempo para ele, jogando lances tipo cavalo para E5, já que o meu cavalo tá cravado aqui. Só que é só não dar tempo para isso, né? É só a gente perguntar ao bispo o que ele quer fazer logo de imediato com um lance tipo A6. Aí não dá, se ele jogar cavalo para E5, eu tomo o bispo. Então ele tem que lidar com essa situação imediatamente. Ou ele troca, o que não seria favorável, porque fortalece o meu centro. Eu vou ser o cara que tem um espaço total no centro e ao mesmo tempo abre essa coluna B. Eu vou poder explorar isso também jogando torre para B8. Ele jogou bispo para A4, ignorando a troca, e eu continuo perturbando o bispo. Eu jogo B5 e o que acabou de acontecer é que se ele jogar agora um lance tipo bispo para C2, voltando a peça dele, eu ganhei espaço sem nenhum problema no centro e na ala da dama, sem ele ter recebido nenhuma compensação por isso. Normalmente, jogar lances tipo A6, B5, D5, custaria tempo para as pretas. A gente ia gastar tempo para fazer isso, e nesse tempo ele poderia contra-atacar, poderia criar outras coisas, poderia desenvolver peças, criar chances para si mesmo. O problema de ele ter jogado bispo C4 é que, se você reparar, D5 veio com tempo, A6 veio com tempo no bispo, B5 veio com tempo no bispo. Todos esses lances a gente fez enquanto ganhando tempo na peça dele, fazendo ele mover esse bispo para cima e para baixo. Ou seja, a gente fez esses lances de graça, a gente não teve que dar tempo de volta para o nosso oponente.
o que quer dizer que as pretas têm uma posição melhor aqui. É esse o problema de colocar o bispo numa posição tão vulnerável. Você dá a chance para o oponente ganhar tempo em cima desse bispo e criar melhorias na posição dele sem você ter a chance de melhorar a sua, porque você vai estar ocupado movendo o bispo para cima e para baixo. Então aqui ele cedeu totalmente a pressão e jogou o bispo por B5. Enjoou de mover o bispo para trás, para cima e para baixo, então ele sacrificou a peça. Ele está sacrificando a peça por 2 peões aqui. Depois de A toma B5, dama toma B5, ele ganhou meu peão de A e de B pelo bispo, o que não é suficiente. Agora o cavalo está no ar, a gente só precisa defender, um lance tipo como bispo para D7, quebra a cravada e defende o cavalo. Aqui ele fez o roque, o que permite para a gente jogar um lance tático, que é o melhor nessa posição. É o primeiro momento que eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar pensar sobre o que você jogaria nessa posição. E a dica fica que tem a ver claramente com o fato de que o nosso bispo está mirando a dama dele. Então vou te dar um tempo para pensar. Eu espero que você tenha pausado o vídeo agora e tentado solucionar por si mesmo. Se você formulou lances tipo torre para B8 ou cavalo para F6, esses são todos lances normais e preservam uma vantagem para as pretas, mas o melhor lance mesmo aqui é esse lance que eu joguei cavalo para D4. Parece um lance impossível, a gente está colocando o cavalo num lugar atacado por um peão, só que a gente libera um ataque do nosso bispo na dama, a gente ganha tempo com isso, e ao mesmo tempo o cavalo também ataca a dama. Então ele não pode capturar o cavalo, ele tem que mover a dama dele. E ele tem que ser bem cuidadoso com para onde ele vai mover a dama, porque ele está bem sem opções, né? B3 o cavalo controla, o quadrado também está indisponível por causa do peão. Aqui o peão está defendido, ele não pode ir para frente, todos esses quadrados aqui estão indisponíveis, E2 está indisponível. Ele só tem dama para D3 nessa posição, isso é fácil de perceber. Isso previne a nossa ameaça, que era, depois de cavalo D4, seguir com cavalo C2 e atacar essa torre que está encurralada, a gente ia ganhar a torre. Dama para D3 defende C2 e aparenta resolver o problema. Aqui você poderia argumentar que as pretas têm material a mais, então qual o problema em tomar F3, cheque, depois de dama toma F3, cavalo C6, sai desenvolvendo as peças e jogo que segue. E isso seria totalmente aceitável também, mas a sequência melhor nessa posição, o follow-up, digamos assim, o lance cavalo para D4, é esse lance bispo para F5, depois de dama para D3. E aqui a gente cria muitos problemas para ele, porque o cavalo continua no ar, mas ele não pode capturar com a dama, porque o peão está defendendo, ele não pode capturar com o peão, porque a dama dele está no ar. O nosso cavalo defende o bispo, então é uma situação bem engraçada aqui. E depois de ele jogar um lance tipo dama para D3, salvando a peça dele, cavalo C2 ataca a dama de novo e ganha a torre lá no canto. E a gente sai ganhando material. Então mais uma vez ele foi forçado a tomar uma decisão impossível aqui. Ele jogou dama por D4, sacrificando a dama por um cavalo, eu tomei de volta. E aqui a gente tem uma posição onde a gente tem uma dama a mais, né? No que a gente tinha antes, a gente tinha um bispo a mais, porque ele sacrificou em B5. Ele tomou o cavalo de volta, então ficou igual, mas em sacrifício por esse cavalo ele deu a dama. Então a gente tem uma dama a mais nessa posição, depois de cavalo para D4, o bispo move para D3. Isso é um lance legal. Você poderia voltar para B6 também, ou defender o bispo. Meio que qualquer coisa funciona aqui, até um lance tipo cavalo A6 defendendo o bispo. Mas bispo para D3 me pareceu um lance bem engraçado. É temático em algumas posições de italiana, quando o branco joga D3, C3 e ainda não jogou D4. Tem umas posições onde a dama consegue vir para D3 e ficar tipo uma peça muito chata aqui. E tem algumas posições onde o bispo consegue vir para D3 e virar também uma peça muito chata, porque o problema de jogar C3 nesse tipo de posição onde o preto consegue entrar no meio da sua operação assim e te atrapalhar, é que o peão de D não vai mover, você não tem mais peões para expulsar esse bispo daqui. E o bispo está no meio do caminho. Se o peão de D não sair, o cavalo não sai e esse bispo não sai. Então ele fica bloqueado, ele fica sem peças aqui. E isso é um tempo na torre, inclusive. Então ele jogou torre para E1. Aqui ele tá criando uma ameaça. Ele está atacando o bispo e ele tem umas ideias de jogar esse lance cavalo para C6, atacando a dama e atacando o bispo mais uma vez. E isso eu estava vendo que ele poderia fazer, mas a gente já está numa posição onde as pretas estão totalmente ganhas. E o nosso oponente aqui vai só oferecer resistência até o final. Eu estou procurando uma maneira de converter o mais rápido possível. Se eu tô sentindo que ele tá achando que essa tática aqui é boa e na verdade não é, como a gente vai ver, eu decidi deixar ele jogar. Eu joguei cavalo para F6 e ele jogou cavalo C6. Dama E7 e ele tomou em E7, eu tomei de dama, ele tomou de cavalo. E o que aconteceu nesse caso? Vamos entender o que toda essa operação gerou e por que eu decidi permitir isso. A primeira coisa é que você não precisa permitir isso. Se você quiser, tem várias maneiras de lidar com esse ataque. Inclusive cavalo para C6 só funciona se o cavalo não estiver defendendo o bispo. Então você poderia mover a dama, deixar o cavalo aqui por mais um movimento
e depois lidar com essa situação, porque se o cavalo C6 com o nosso cavalo em G7 defendendo o bispo, depois que ele tomar de torre, a gente toma de cavalo, e o bispo está suficientemente defendido. Então essa é uma maneira simples de lidar com isso. Então se você não quiser, você não precisa permitir. Eu decidi permitir de modo meio preguiçoso, digamos assim, porque diminui um pouco a nossa vantagem material, a gente não fica mais com uma dama a mais, a gente vai ficar com só uma torre a mais no final das contas, mas ter uma dama a mais é ganho, ter uma torre a mais também é ganho. Então, no fim do dia, eu só pensei nessa operação como troca de material, e no final a gente segue com uma torre a mais que é ganho bastante, e a gente converte a posição. E o Stockfish concorda comigo, porque a avaliação do computador, depois de permitir isso, nem muda muito. O preto continua tão ganho quanto ele estava antes. Então, depois de cavalo para F6, dessa operação aqui, ele vai sacrificar, né, uma torre e um cavalo por um bispo e uma dama. Então, como eu já tenho uma dama a mais, quando ele ganhar a minha dama pela torre dele, eu fico com uma torre a mais no final das contas. 2 peças menores, 2 torres, 2 peças menores, uma torre. Em compensação aqui ele tem 7 peões e eu tenho 4, mas esses peões dele vão cair. Eu vou começar a capturar eles por uma operação que eu já tinha visto também a esse ponto, que é a seguinte. Ele jogou B4 aqui para liberar o bispo e eu tomei o cavalo. E isso distrai a torre. Depois de torre por B2 eu tomo em A2 e eu trago essa outra torre para A8. Isso tudo eu já tinha visto antes de permitir isso, né? É importante vocês terem uma ideia bem clara de que se você vai sacrificar material, digamos assim, você com certeza ainda está ganho, não está abrindo mão da sua vantagem. E depois dessa operação toda aqui, quando a gente toma A2, a gente já recupera um dos peões. E depois de torre para A8 e seguindo com torre de A2 para A1, ele vai ter que trocar o material, porque o rei está fraco na primeira linha, ele não tem tempo para prevenir tudo. Vai ser um final onde a gente vai ter uma torre a mais, e é um final propriamente dito, não tem quase nenhum material no tabuleiro, vai ser fácil de vencer. Então ele jogou F3, eu joguei torre de H para 8. Ele moveu o rei, eu forço a troca das torres agora. Trocamos. E ele joga bispo para B2. Esse bispo está sem quadrados. Esse é outro problema na posição dele. O bispo está uma péssima peça aqui. Ele não tem para onde ir, além de B2. Depois de bispo para B2 eu jogo torre A2. E ele tem que voltar para C1. Só tem esse quadrado disponível. Esse bispo é tipo uma peça terrível. Depois de voltar para C1, a esse ponto eu parei um pouco. Esse foi o ponto que eu mais pensei na posição para decidir qual era a maneira mais eficiente de converter. E aqui tem duas coisas que você precisa se dar conta para converter isso de maneira eficiente e não deixar problemas acontecerem, não deixar o oponente criar contra-jogo. Porque, de fato, ele tem esse peão passado aqui e a gente não quer que isso se torne um problema. O primeiro passo, a primeira coisa útil de fazer nessa posição é centralizar o rei. Ativar mais o rei, trazer o rei para mais perto do centro, para que, se for necessário, em qualquer ocasião, o rei consegue chegar perto da ala da dama aqui e defender contra qualquer possível avanço de peões. Então, essa é uma das nossas prioridades, trazer o rei mais para perto do centro. E a nossa outra prioridade é ativar esse cavalo. E aí é importante pensar, em termos de finais, do final para o começo. Pensar no objetivo e depois pensar em como você chega até lá. O que eu quero dizer com isso? Olha para o tabuleiro nessa posição, pensando no cavalo, e procura um lugar onde o cavalo seria uma boa peça. E aí você formula uma maneira de chegar até lá. Quando você para pensar dessa forma, fica bem claro que C4 é um bom quadrado para o cavalo, porque a gente ataca esse peão mais uma vez, e a gente tira esse quadrado de A3 aqui e de B2 desse bispo. O que quer dizer que torre para C2 ou torre para A1 vão atacar o bispo, e ele vai ter muita dificuldade para defender, o bispo vai ficar mais encurralado ainda. Então, foi isso que eu pensei. Nessas duas prioridades, eu comecei a formular os nossos lances. Eu comecei jogando rei para D6, centralizando o rei, a nossa primeira prioridade. E depois de ele jogar rei para E3, eu joguei cavalo D7. Na nossa manobra, eu quero jogar de D7 para E5 e para C4. E é alcançar o nosso objetivo. Você consegue ver como é muito importante pensar dessa forma, pensar do final para o começo, pensar sobre onde você quer chegar e depois pensar em como você chega até lá. Ele jogou G4 aqui, eu joguei cavalo para E5, seguindo a nossa manobra. H4, cavalo C4, cheque. E aqui, se ele não tiver cuidado, ele vai perder esse bispo. Ele tem que ir com o rei para um lugar onde ele consiga defender o bispo no futuro, porque logo em seguida eu vou jogar a torre para 1. Então ele jogou rei D3, eu joguei torre A1, ele jogou rei C2. É o único lance que defende o bispo. O bispo não tinha para onde mover. E aqui ele está totalmente congelado. O bispo não tem para onde mover e o rei tem que ficar aqui para defender o bispo, alternando entre esses dois quadrados para defender o bispo. Então, já que as peças dele estão amarradas, ele está com as mãos amarradas atrás das costas, eu comecei a passear na posição. Aproveitei o nosso rei e trouxe ele para E5. E agora eu quero jogar
rei F5, tomar esse peão, fazer um peão passado e ganhar a partida, basicamente. Aqui ele jogou F4 cheque. Isso é outro truque que parece ser bom, mas na verdade só me ajuda a converter a posição mais rápido. Qual é o truque, né? O truque é que o peão está no ar, se eu jogar rei por F5, ele joga D3, ataca o cavalo, cheque no rei, e ele recupera algum do material. O problema é que o bispo está ampli, a minha torre está atacando ele. Então, depois de rei por F5, D3 eu tomo o bispo. É importante ver isso. E é um cheque no rei dele. E o que significa que no final das contas eu permaneço com o cavalo a mais. Aí vai ser minha vez. Então, a sequência vai ser rei por F5, D3, torre toma C1, cheque. Ele tem que recapturar e depois eu salvo meu cavalo com um lance tipo cavalo para B6. E aí eu tomo esse peão, faço um peão passado e ganho. E o cavalo em B6 previne o avanço desses dois peões que ele tem. Se você não conseguir calcular isso tudo até o final, é só jogar outro lance, tipo qualquer lance, voltar o rei. O branco, como eu falei, tá com as mãos amarradas atrás das costas, ele não tem o que fazer. Essa foi só uma maneira simples que eu achei de converter. Então eu tomei F4, D3, torre toma C1, rei toma C1 e cavalo B6. E agora ele não tem avanços, eu vou capturar esses peões. Ele vai levar séculos para ele trazer o rei. Mesmo que ele consiga chegar até aqui, o cavalo tá bloqueando o acesso. Ele não tem maneiras de criar contra-jogo real. E o meu contra-jogo vai vir rapidão, porque eu vou tomar esse peão, eu vou ter um peão de F passado e eu vou fazer uma dama. Então esse é o plano para ganhar. Ele começou a ativar o rei, eu tomei. Assim que eu criei um peão passado, a gente não perde tempo. Eu não capturo esse peão, isso seria perder tempo. Esse peão existir ou não em A4 não faz nenhuma diferença. Eu capturo de G4 para que o peão de F seja um peão passado. Assim que eu conseguir o que eu quero, eu foco nas minhas prioridades. Perder tempo nos finais pode ser mortal. Eu vejo isso o tempo todo em exemplos de partidas de iniciantes, onde um jogador tem uma maneira clara, tem um caminho reto na direção da vitória e ele fica perdendo tempo, capturando uma coisa que não é necessária, indo para cima e para baixo. E aí com esse tempo o oponente cria alguma chance e consegue complicar as coisas e torna muito mais difícil ganhar do que deveria ser. Então a gente foca nas prioridades, a gente não perde tempo. Nessa posição a gente joga F5. Ele jogou B5 para poder jogar o rei aqui e tentar avançar. A gente continua avançando. Ele traz o rei, a gente continua avançando. A esse ponto você pode sacrificar o cavalo e fazer uma dama, mas não é necessário, eu movi o cavalo. Se ele quiser avançar, eu vou sacrificar. E aí sim a gente promove, esses peões estão muito atrasados. Então ele tomou o outro peão nosso, a gente promove. Isso é um tempo gratuito. Então depois de C4 aqui eu fiz uma dama. Ele jogou D3, está tentando avançar os peões, mas não vai ter o que fazer. Cavalo para B6, como eu falei, é um cheque, ataca o peão de C4 mais uma vez, a dama já está atacando. Então cavalo B6, ele move o rei, a gente toma C4, ele avançou, sacrifica o cavalo, sem contra-jogo, e agora é só converter, né? É só trazer a dama para perto e trazer o rei para perto e dar mais. Ele avançou o peão, eu capturei. O único cuidado que a gente tem que ter é o de não afogar. Então depois de dama para D5 ele resignou nessa posição e foi uma partida extremamente instrutiva, eu diria, e direta, digamos assim. A gente ganhou uma peça no início, ele sacrificou um bispo por nenhum motivo. Então a gente ganhou o material e com esse material a gente só fez converter. Ganhamos mais uma vantagem e todas as oportunidades que a gente teve de converter, de caminhar na direção de um final, de simplificar o nosso caminho na direção da vitória, a gente usou. E é basicamente esse tipo de jogo limpo e direto, digamos assim, que eu quero que vocês aprendam. Uma vez que você consegue uma vantagem, muda imediatamente seu mindset para, ok, agora que eu tô ganhando, agora que eu tenho material a mais que seja, como eu converto isso? Pensa nesse sentido. Como eu faço para converter a posição, como eu faço para converter isso numa vitória o mais cedo e o mais eficiente possível. Então eu espero que você tenha aprendido uma lição útil com essa partida, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Estamos rumo aos 1000 inscritos, quando a gente chegar lá a gente lança o vídeo da abertura siciliana. Espero que você esteja animado e até o próximo vídeo.